como que a nossa alma, ela começa a desenvolver sintomas e doenças. A nossa alma, ela está conectada ao nosso sistema familiar através de um vínculo profundo de amor, sabe? Então, nós pertencemos a um clã familiar. Nesse clã familiar, nós nos conectamos pelo amor mais profundo que existe. E nós nos conectamos com as histórias de luz, de sucesso, de força. E nós também nos conectamos àquilo que é pesado, às cargas que o nosso sistema carrega, às culpas que o nosso sistema carrega. E a nossa alma acaba adoecendo. Tanto os sintomas como as doenças nos contam, são mensageiros que vêm nos trazer algo que no nosso clã não foi resolvido. Então, Bert Hellinger nos diz o seguinte, que nós temos esse amor profundo pelo vínculo ao nosso clã. E nós somos capazes, inclusive, de adoecer, de desenvolver problemas crônicos, que podem nos acompanhar a vida toda, às vezes uma deficiência, e que nós somos capazes até de morrer por amor ao nosso clã. E isso é algo muito sério e muito profundo. Então, a constelação familiar, ela olha para a alma do cliente. Quando o cliente vem constelar uma questão de saúde, nós acolhemos com muito respeito esse sintoma, essa doença, ou às vezes até um conjunto de sintomas e doenças que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, veja, quem é que pertence a esse vínculo que adoeceu esse sistema? Nós podemos perceber isso nas constelações quando o cliente está disposto a olhar o que está acontecendo com a alma dele que está levando ele por uma jornada de adoecimento. Porque muitas vezes é uma jornada que começa, às vezes, quando a gente é criança. E nós vamos caminhando de forma inconsciente, e tão inconsciente por amor a esse clã, por amor a esse vínculo. E isso é o vínculo básico. Nós temos uma lei sistêmica, que é a lei do pertencimento, que é a base da nossa vida, da nossa existência. E nós somos capazes, inclusive, como eu falei, de morrer pelo nosso clã. Parece algo trágico, mas é o que se mostra nas constelações, porque nós vamos caminhando de forma inconsciente. Às vezes eu atendo algum cliente que vem com alguma questão crônica, algumas vezes ele nem se lembra quando começou, porque ele vinha de uma forma inconsciente, até que dá um estralo nele, e de tanto, às vezes, ele fazer tratamentos médicos e não conseguir o êxito que ele busca, porque ele trata, às vezes, de um sintoma, aparece outro. Ele trata desse outro, aparece outro. Então, a alma dele está apontando para um caminho. E o que se mostra na constelação? Se mostra o caminho do amor ao vínculo do sistema familiar como um todo. Então, veja, quem é que faz parte desse vínculo que adoeceu? Por que adoeceu? Porque teve algo não resolvido lá atrás, que pode ser algo pessoal ou pode ser algo sistêmico, ancestral. Então, o adoecimento, ele está muito ligado, é o que nós percebemos nas constelações, em culpas, em cargas pesadas do sistema e na vinculação nossa com essas questões que não foram resolvidas. Então, eu vou dar um exemplo. Durante a constelação, uma das ordens que nós percebemos que é uma lei sistêmica, é a primeira delas, que nos vincula à doença, é a lei sistêmica do pertencimento. Então, quem é que normalmente está envolvido no adoecimento? Daquele cliente que está vindo constelar.
porque às vezes existem outros membros do sistema carregando aqueles mesmos sintomas, e às vezes não começou na geração dele, pode ter começado em gerações anteriores. Então, normalmente, o que que nós percebemos na constelação? Aonde que esse cliente se vinculou? Por amor, mas a um nó de dor. Então, começa o primeiro nível da vinculação, é o nosso próprio nível. Quando eu digo nível, nível hierárquico dentro do sistema. Então, qual é o meu nível? O meu nível é eu e meus irmãos, inclusive aqueles que não nasceram, inclusive aqueles que pertencem a relacionamentos anteriores, ou do pai ou da mãe, e que eu nem tenha conhecimento. Não só os irmãos vivos, mas aqueles que não puderam nascer, por abortos provocados, por abortos espontâneos. Então, esse é o primeiro vínculo da doença, de onde eu, por amor, me vinculei a essa história de culpa, de carga, de dor, e eu tô lá vinculada, como se fosse um nó, sabe? Forma um nozinho e eu fico lá presa. E por onde a minha alma me diz que tem algo lá para resolver? Através de um sintoma, que muitas vezes está vinculado a um órgão que traz aquela história. Porque o sintoma é como se fosse uma mensagem criptografada para nós, que nós não entendemos. E qual é o primeiro passo que nós damos? É buscar ajuda médica. Porque esse sintoma, mesmo ele sendo mental, ele se materializa fisicamente, não é verdade? Então, às vezes, numa dor física ou num sintoma crônico. Então, o primeiro nível é esse, é o nível dos irmãos, que é o meu, aqueles que são iguais a mim. Quem mais pode estar vinculado a essas doenças e a esses sintomas? Aí vamos para um nível maior, hierarquicamente falando. Quem é o nível maior logo antes de nós? É o nível dos nossos pais. Quem é que está incluído nesse nível? Os nossos pais, os irmãos deles, mesmo aqueles não nascidos. Então, e outra questão muito importante que aparece, principalmente com filhos e netos, aparece muito, parceiros anteriores dos pais e dos avós também. Então, aí nós subimos mais um nível, onde nós nos vinculamos. Os nossos sintomas e doenças podem estar conectados diretamente com algo que aconteceu no nível dos nossos avós. E quem é que pertence a esse nível dos avós? Os avós e não os irmãos. Irmãos dos avós, não, mas os companheiros anteriores aos nossos avós. Então, esse é o nível dos avós. E, eventualmente, conectado à doença e sintoma, pode ainda ter mais um nível, que é o nível dos bisavós. Então, basicamente não, né, que é algo bastante complexo, mas basicamente os vínculos que adoecem, eles estão conectados dentro desses níveis que eu acabei de dizer aqui para vocês. É o que nós percebemos na constelação. Então, algo ficou lá atrás que não foi resolvido e que gerou naquele clã familiar um nó de dor. E esse nó de dor, ele pode ser transformado em sintomas e doenças, como mensagens para nós, mensagens dessa alma familiar que deseja resolver isso. Então, quando essa alma, ela deseja resolver, ela está colocando o peso naquele que veio depois, no descendente. E esse descendente, muitas vezes, é escolhido à revelia. Ele é escolhido à revelia para carregar aquela culpa, aquele peso,
e ele vai vida fora carregando, até que ele pare para olhar a mensagem que a alma familiar está passando para ele. E durante a constelação, que é muito interessante com a técnica que eu uso, eu utilizo a técnica dos bonecos que se movimentam pelo campo livremente. Então, eu me conecto, obviamente, né, às informações do campo do sistema familiar do cliente. Nós chamamos de campo morfogenético. Então, eu coloco o dedo na testa do bonequinho e o bonequinho busca todos os representantes que estão vinculados àquela doença e àquele sintoma. E aí, junto com a história que os bonecos contam, vai fazendo sentido para o cliente. E aí vem a hora da ressignificação, que é o diferencial da técnica que eu uso, que essa ressignificação ela é totalmente personalizada com a história do cliente. O cliente só fala as frases sistêmicas se faz sentido para ele. E o que os bonecos mostram faz todo sentido. O cliente se sente aliviado. E aquele nó de dor passa a virar um laço de amor, conectando esse sistema no fluxo do amor. E o que para o cliente significa isso? Significa que agora ele pode dar o primeiro passo da jornada dele para resgatar a saúde, que agora ele consegue tomar as rédeas da própria vida, se ele decidir assim. E aí os caminhos se abrem para que a saúde dele possa ser restaurada. Então, de onde eu embaso o meu conhecimento teórico? Porque as constelações, elas mostram aquilo que é o fenômeno que aparece no campo. Então, existe uma teoria por trás, e nós temos que estar sempre estudando. E o nosso mestre, de todos os consteladores, que fazem as constelações clássicas de Bert Hellinger, estudamos os livros, e aqui nesse livro, muito maravilhoso, ele é um livro fininho, é a cura de Bert Hellinger. Aqui ele traz todos os níveis onde o corpo adoece, qual é o caminho do adoecimento e qual é o caminho que começa a vislumbrar a cura, que é possível, e ele fala e que é o que a gente vê nas constelações, qual é o início do caminho da cura? O início passa pela resolução do emaranhado sistêmico. O que é o emaranhado sistêmico? São as leis sistêmicas que estão em desordem, e durante a ressignificação, que é a segunda etapa da constelação, essas leis sistêmicas elas são restabelecidas. E por onde elas são restabelecidas? Por um amor maior, que é o amor do espírito, que rege tudo que existe nessa vida. Então, esse amor conduz aquele sistema para a solução do emaranhado, que acontece durante a constelação, liberando assim todos os membros daquela vinculação de dor, conectando a vinculação de força do sistema familiar. Então, essa foi a minha contribuição de hoje. Se você gostaria de olhar para alguma questão de saúde tua, você vai ser muito bem recebido. Aqui na descrição do vídeo, você encontra todos os meus contatos e eu aguardo você lá. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha, se inscreva no canal também. Um grande abraço. Fique com Deus.